E aí, meu povo, salve, 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 minha grande nação concurseira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e, quem sabe, boa madrugada. Porque para um bom concurseiro, toda hora é hora. E agora, mais do que especial, praticar é a hora, é aquela hora do ritual, é aquela hora de você parar e colocar em xeque tudo aquilo que você estudou. Você já deve estar acompanhando a nossa maratona de resolução de questões. Nós já vimos muitas questões, já analisamos colocação pronominal e vimos que colocação pronominal não envolve apenas colocação pronominal, tem pronome oblíquo, tem função sintática. Nós já vimos concordância, que tem análise sintática do sujeito, que tem as funções do si, que tem oração substantiva. Vimos crase, que tem regência, preposição, complemento, enfim, é muita coisa. E aí você percebe que é a engrenagem da língua portuguesa sendo colocada em prática. Mas mais importante do que tudo isso é você saber como é que a prova cobra a questão de crase, colocação, concordância e agora, pontuação. O assunto da vez é pontuação. Nós vamos falar sobre pontuação, que é um assunto muito cobrado. Sempre aparece na sua prova uma questão de pontuação. Agora, a pergunta que eu faço a você é a seguinte. É até uma pergunta para reflexão, é até uma pergunta para você parar e pensar. Qual é o maior erro do candidato em uma preparação para um concurso público na hora de estudar pontuação? Qual é o erro na hora de estudar pontuação? O grande erro na hora de estudar pontuação é somente estudar a vírgula. Esse é o principal erro. Aí você pergunta por quê, professor? Porque eu não tenho só a vírgula como sinal de pontuação. Se você perceber comigo, a vírgula é um sinal de pontuação fácil. Sabe por quê? Porque a vírgula é um sinal de pontuação sintático. Pode anotar aí. Pode anotar. A vírgula é um sinal de pontuação sintático. O que você quer dizer com isso, professor? As questões que estiverem relacionadas ao emprego correto ou incorreto da vírgula, eu vou trabalhar via análise sintática. Sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, oração coordenada, oração subordinada adverbial, advérbio, aposto, vocativo. Tudo isto está relacionado à questão do emprego da vírgula. Correto ou incorreto. Mas só que aí onde está o detalhe. Isso é fácil porque a conta é exata. Se você sabe análise sintática, acabou o problema. Se você sabe separar um adjunto adverbial deslocado, se você sabe identificar um objeto direto, você vai saber que não tem vírgula, e assim sucessivamente. Então, a conta é exata. A carência, nesse caso, fica a cargo da análise sintática. Mas existem alguns sinais de pontuação, que é aí onde está o erro. Eles são deixados de lado, eles não são estudados, e são os mais importantes. Por quê? Porque a conta nem sempre é exata. E eu, Anderson, costumo dizer que são sinais de pontuação coesivos. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que sinais de pontuação que vão conversar com você. Sinais de pontuação que não têm uma relação direta com a questão sintática. Sinais de pontuação que têm muito mais a ver com a interpretação de texto do que com a questão gramatical, do que de uma questão sintática. São sinais de pontuação que conversam com você. E esses sinais, eles são muito mais preocupantes. Por quê? Porque a conta não é exata. A conta não é exata e vai depender da interpretação de texto que eu fiz, da análise do texto que eu fiz. Se eu fiz uma boa análise, ótimo. Se eu não fiz uma boa análise, eu estou em uma situação delicada, porque eu vou pensar que a gramática vai me ajudar e ela não vai me ajudar. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos pegar e estudar pontuação e eu quero que você saiba o seguinte, quando se trata de pontuação, eu não trabalho apenas a vírgula. Eu trabalho a vírgula, que é pontuação sintática, pontuação gramatical, mas eu trabalho também quem? Aspas, dois pontos, travessões, parênteses, reticências, exclamação e interrogação. Esses 7 sinais de pontuação que eu acabei de falar para vocês são sinais de pontuação que não têm relação direta com a questão sintática. Eles têm uma relação direta com a questão do texto, com a interpretação do texto. E a prova cobra justamente isso. Por que ele foi empregado? Aí você vai ter que botar o texto. Eu posso substituir 2 pontos por travessão? Você vai ter que voltar ao texto. Então perceba comigo que eles são mais complexos porque a resposta não é exata. A resposta depende de uma leitura que eu fiz do texto. Se eu fiz a leitura adequada, tudo bem. Se eu não fiz, eu estou em uma situação complicada. É por isso que a gente divide o estudo da pontuação em 2 grandes blocos. Vem comigo para a tela. A gente tem a chamada pontuação sintática
E esta pontuação sintática, que eu chamo desta forma, porque está relacionada à análise sintática, ela está direcionada ao uso praticamente exclusivo de quem? Da vírgula. Então, todas as questões que envolverem a vírgula têm uma relação direta com a sintaxe. Então, a questão aqui é uma questão sintática. E eu tenho a chamada pontuação coesiva. Ó, a gramática não faz essa distinção não, tá bom? É bom deixar bem claro isso aí para você, tá certo? Porque a gramática não faz esta distinção. Quem está fazendo sou eu. Professor, por que sinal de pontuação coesivo? Porque eles não têm uma relação direta com a questão sintática. Ele não tem nada a ver com a função sintática do termo. Tem a ver, sim, com a questão da interpretação. Eles são utilizados para estruturar o texto, para transmitir algum tipo de informação. E quais são? Nós vamos ter aí, ó, as aspas, o mais importante de tudo. As aspas, sinal de pontuação importantíssimo. Você tem dois pontos. Você tem os travessões. Ó, e você tem os parênteses. Mas, professor, você disse mais alguns outros. Eu disse, mas só que estes aqui são os mais importantes. Estes são aqueles mais preocupantes. São aqueles que eu não posso deixar de trabalhar em hipótese alguma, certo? Quando eu estiver fazendo a minha análise textual. Então veja aqui comigo que eu preciso entender uma lógica aqui, uma lógica importante. Estes sinais de pontuação aqui, chamados de coesivos, eu não posso esperar que a questão cobre para eu poder analisar. Você vai perceber que a grande dificuldade que a gente vai ter na hora de trabalhá-los é que eu, para saber a resposta, eu tenho que voltar ao texto. Eu tenho que ler, eu tenho que interpretar. Então, qual é a sacada, meu querido? Toda vez que você estiver analisando o texto, faça o seguinte: pare, pegue estes sinais e veja já qual é o emprego deles dentro do texto. Porque sempre que a prova trouxer, a prova vai querer transmitir algum tipo de informação para você. Em nenhum momento, olha que isso aqui já é informação, em nenhum momento, o autor usa estes sinais sem que tenha uma pretensão interpretativa. Ele quer trazer alguma coisa para você. Acrescentam-se a estes aqui as aspas, ou as interrogações, a exclamação e a interrogação. Pode acrescentar. Não são tão cobrados, mas a interrogação e a exclamação também são cobrados. E as reticências também. Pode acrescentar aí. São 3. Reticências, exclamações e interrogações, pode acrescentar isso aí. Aparecem? Aparecem. São muito cobrados? Não. Estes aqui são os mais cobrados. Já a vírgula, eu posso esperar sim uma questão de vírgula aparecer na questão, porque eu não sou um psicopata de texto que vou ter que pegar o texto e sair justificando todas as vírgulas. Não, a vírgula aparece por uma questão sintática. Não quer conversar com você. Raramente a vírgula tem esse papel. A vírgula tem mais um papel sintático. Quando se fala em pausa da vírgula, é pausa sintática. É pausa entre os termos, é pausa entre as relações sintáticas do período. Perfeito? Tranquilinho aí? Então aí nós temos na tela um pequeno resumo. Este pequeno resumo vai dar um norte bacana para você trabalhar o emprego da vírgula, né? Regras gerais de vírgula, vírgula obrigatória, vírgula facultativa. Aqui no finalzinho você vai ter 2 pontos e travessão, mas nós vamos ver no texto aspas, nós vamos ver alguns outros sinais de pontuação, ok? Então, sabendo este detalhe, sabendo este ponto importantíssimo, a gente já pode começar a responder as questões e ver para onde é que ela quer que a gente vá. Então, vem comigo. Primeira questão. Ele diz assim: Ortega e Gassetti dizia que a comédia era um gênero que confirmava o poder do que já está estabelecido. 2 pontos. O indivíduo que se encontra fora das estruturas torna-se ridículo cômico. Olha o que é que ele pede aqui. Ele diz o seguinte, olha o que é que ele pede. Ele diz assim, ó. No trecho acima, o sinal de 2 pontos. Pronto, ele já fala sobre os 2 pontos. Então, antes de prosseguir a questão, eu já sei que eu vou precisar de interpretação de texto aqui. Não tem como. Eu não sei nem o que é que vem pela frente. Eu não sei, não quero saber o que é que vem pela frente. Eu só sei que pelo fato de a prova cobrar 2 pontos, eu vou precisar da interpretação.
E o que é que a prova poderia cobrar aqui? Bem, a prova poderia perguntar quem pode substituir os 2 pontos. Se eu posso substituir 2 pontos por vírgula, se eu posso substituir 2 pontos por travessão, se eu posso suprimir os 2 pontos, se eu posso tirar os 2 pontos e colocar uma conjunção, enfim, é questão de interpretação. Ou então, ela vai me perguntar o porquê. Os 2 pontos foram empregados para quê? Aí vai me dar as opções. Eu não sei. Por isso que é importante você já ter lido. Por isso que é importante você já ter trabalhado isso dentro do texto. Então, é um suicídio concursal você estar lendo o texto, passar por um fragmento deste com 2 pontos e não saber qual é o papel dele. Então, eu preciso saber. Mas beleza, professor, eu preciso saber. Você não disse que é interpretação, como é que eu vou saber? É aí onde está o detalhe. Nós vamos ter alguns parâmetros interpretativos. Mesmo eu sabendo que é uma questão de interpretação, nós vamos ter alguns parâmetros interpretativos. E aí eu gostaria que você anotasse comigo o seguinte. O bacana daqui é um detalhe. Os 2 pontos vão ter a mesma regra, os 2 pontos, eles vão estar associados à mesma regra dos travessões. Travessões e dos parênteses. Então, aí você tem, 2 pontos, vou botar até aqui, 2 pontos, travessões e parênteses. Pronto. Estes 3 sinais, eles têm o que em comum, professor? Eles servem para a mesma coisa. Pode guardar isso com você. Se eles servem para a mesma coisa, qual é a lógica que eu posso ter daqui? Eu posso substituir um pelo outro sem nenhum problema. Professor, eu posso tirar... Repare bem, sem interpretar, eu não estou interpretando. Eu posso tirar os 2 pontos aqui do texto, professor, os 2 pontos que eu tenho aqui, estes 2 pontos aqui, e colocar a travessão? Pode. Tranquilamente, sem nenhum problema. Você pode tirar os 2 pontos e colocar a travessão, sem nenhum problema. Professor, eu posso tirar os 2 pontos e intercalar o fragmento que começa aqui e termina aqui, professor, por parênteses? Posso. Estes sinais de pontuação, eles são altamente permutáveis, sem nenhum problema. E vou mais, pode anotar aí. Eu posso substituir qualquer um destes sinais pela vírgula. Agora, cuidado que essa relação não é inversamente proporcional. Se eu tenho a vírgula, eu posso colocar a travessão? Depende. Se eu tenho a vírgula, eu posso colocar 2 pontos? Depende. Agora, se eu tenho 2 pontos, eu posso colocar vírgula? Posso. Se eu tenho travessões, eu posso colocar vírgula? Posso. Se eu tenho parênteses, eu posso colocar vírgula? Pode. Então veja que informação você tem aqui na tela. São sinais permutáveis entre si e são sinais de pontuação que podem ser substituídos pela vírgula sem muita burocracia. E como eles servem para a mesma coisa, fica fácil. Eles servem para quê, professor, esses 3 sinais? Eles servem para separar no contexto uma fala, uma explicação ou uma enumeração. Pronto. Então, você tem 3 funções básicas para estes sinais. Eles servem para uma fala, uma explicação ou enumeração. Pronto, acabou. Então, isso quer dizer o quê? Que no texto aqui, quando ele colocou estabelecido 2 pontos, este estabelecido 2 pontos aqui, os 2 pontos estão introduzindo uma fala, uma explicação ou uma enumeração. Não é isso, professor? É. E o que é que vai dizer se é fala, explicação ou enumeração? A interpretação. A fala, que nesse caso é um discurso direto, é uma citação direta, né? É a própria pessoa falando, é um discurso direto. Citação, um discurso direto. Vamos lá, vamos ver qual é o papel dos 2 pontos que eu tenho aqui. Ele diz o seguinte: Ortega y Gasset dizia que a comédia era um gênero que confirmava o poder do que já estava estabelecido. 2 pontos. O indivíduo que se encontra fora das estruturas torna-se ridículo e cômico. Meus queridos, os 2 pontos que eu tenho aí, eles estão relacionados a quê? Eles estão relacionados a uma fala.
Os dois pontos introduzem uma fala de alguém, um comentário de alguém? Não, não é fala nem comentário. Os dois pontos que eu tenho, eles introduzem uma enumeração. Você tem uma sequência de informações? Não, você não tem uma sequência. Como assim sequência de informação? Peço somente duas coisas, dois pontos. Amor, dinheiro, felicidade e saúde. Você tem uma enumeração, você tem uma sequência. Os dois pontos não estão servindo para isso. Então, se eu não tenho fala, se eu não tenho numeração, os dois pontos estão introduzindo uma explicação. Veja que você tem sim uma explicação, porque quando ele disse que a comédia era um gênero que confirmava o poder que já está estabelecido. Ele vai dizer o quê? Qual é o poder que já está estabelecido? O indivíduo se encontra fora das estruturas, torna-se ridículo e cômico. Veja que ele está dando uma justificativa. Ele está estabelecendo uma explicação. Então, os dois pontos que eu tenho aqui, eles estão relacionados a uma explicação. Ok? Veja que eu vou trabalhar em cima da interpretação. Então, os dois pontos estão relacionados a uma introdução explicativa. Perfeito. Aí agora ele diz na questão: pode ser substituído sem prejuízo do sentido. Ou seja, eu continuo a ter uma explicação. Por quê? Veja que nas alternativas ele traz quem? Ele traz conjunções. E o que é que tem a ver conjunção com pontuação? Sentido, principalmente com estes sinais. Não quero dizer com isso que se eu tirar os dois pontos e colocar uma vírgula, vai deixar de ter explicação. A explicação continua, mas fica mais difícil para poder se interpretar, porque eu não tive um sinal gráfico que conversasse comigo. Seja os dois pontos, ou seja uma conjunção, que vai de fato estabelecer a relação lógico-semântica adequada para o contexto. Então aí você percebe que ele traz na letra A, com quanto? Na letra C, na letra B, ele traz o mas. Na letra C ele traz o cujo, na letra C ele traz o à medida que, e na letra E ele traz o pois. Qual destes conectivos pode substituir os dois pontos? Veja, eu não poderia colocar o conquanto, porque o conquanto é um conectivo concessivo. Ele só vai ser empregado nas relações de concessão. Veja que conquanto começa com C. Se eu tivesse aqui o porquanto, veja bem, porquanto não é conquanto. Conquanto começa com C de concessão. Porquanto é explicação. Portanto, é conclusão. Então, neste caso aqui, o conquanto não entraria. Se fosse um porquanto, até que sim, porque é um conectivo explicativo. Então, letra A, tá fora. Letra B é que não entra mesmo, porque o mas é uma conjunção adversativa. O contexto que eu tenho é de explicação. Na letra C, você tem um cujo. Bem, cujo é um pronome relativo. Pronome relativo serve para retomar termo citado anteriormente. Veja que a relação aqui não é de retomada, é de introdução. Até porque o cujo só entra em contextos possessivos. Você tem um artigo depois, eu não poderia colocar o cujo por conta do artigo. Então, quer dizer, inúmeras questões gramaticais, quer dizer, nem entra na jogada. Veja que a questão está sendo formulada para aquela pessoa que não sabe o que vai fazer. Se a pessoa não sabe o que vai fazer, vai tentar jogar lá e ver qual é que fica bonito. Deixa eu reler, deixa eu ver se fica bonito. O pior é que todos eles vão ficar bonitos. Todos que você colocar vão ficar bonitos. Se você ler, por exemplo, confirmava o poder do que já estava estabelecido. Conquanto o indivíduo vai ficar bonito, cujo indivíduo vai ficar bonito, mas a relação não é assim que funciona. Eu estou trabalhando com um sinal que chama, que destaca, que grita por uma relação de coesão. Então, por isso não poderia ser a letra C. A letra D também não poderia, porque à medida que é uma relação de quê? De proporção. Proporção, simultaneidade, e você não tem os dois pontos para introduzir proporção. Os dois pontos ou introduzem uma explicação, ou uma fala, ou uma numeração. Portanto, meu povo, a alternativa correta, a letra E da nossa questão. Eu posso substituir os dois pontos pelo pois? Posso, porque o pois é um conectivo explicativo e os dois pontos introduzem uma explicação. E ele traz um detalhe aí importantíssimo, precedidos por quem? Pela vírgula. Anote aí. As conjunções coordenadas são acompanhadas por vírgula. As conjunções coordenadas. Quais conjunções? Adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. É uma das funções da vírgula, acompanhar conjunções coordenadas. E o pois
é uma conjunção coordenada explicativa. Então, toda vez que eu usar o pois, eu tenho que colocar uma vírgula. Nesse caso aqui, precedido pela vírgula, a vírgula tem que vir antes, acompanhando o pois. Perfeita questão. Alternativa correta, letra E. Veja comigo, é uma questão que trata de pontuação, mas você precisa saber responder. Porque não é só ter a gramática do lado e saber, os 2 pontos servem para isso, beleza. Mas como foi que a questão foi trabalhada? Qual foi a logística do examinador? É por isso que a gente está aqui, para que você entenda que eu preciso praticar e criar estratégias de resolução. Para este tipo de situação aqui, se o camarada não souber responder, ele vai tentar jogar no texto, ler. Ah, tá bonito. Jogar, tentando que a resposta incorreta é o que fica feio. Não, aqui não tem beleza, aqui tem sentido. O próprio enunciado disse, o sinal de pontuação trabalhado, os 2 pontos, estão relacionados ao sentido, à interpretação. E aí a resposta foi dada de acordo com essa mesma lógica. Perfeito? Tranquilinho isso aí? Molezinha? Vambora? Primeira questão, letra E. Segunda questão. Vamos ver o que a segunda questão tem de interessante pra gente. Ele diz assim. Segunda questão do TRF, ele diz o seguinte, deixa eu só baixar aqui para ficar melhor pra gente. A respeito da pontuação do texto. Pronto, então ele já diz a respeito da pontuação do texto. Ele me diz qual é o sinal de pontuação? Não. Ele vai trabalhar qual? Eu não sei. Mas quando ele joga para o texto, é muito provável que você tenha 2 pontos, travessões, parênteses, aspas, reticências, que são sinais de pontuação que envolvem interpretação. E como ele jogou para o texto, é muito provável. Não impossibilita o uso da vírgula. Não impossibilita. Mas a lógica maior é trabalhar em cima dessa interpretação. Vamos ver o que é que ele traz para a gente aí na segunda questão. Ele diz assim, ó. No trecho, essa enfermidade é a privação do sono, crônica, que vem crescendo na esteira de dispositivos que emitem luz. Olha o que é que ele diz. A vírgula, pronto, agora ele falou em vírgula. Quando ele fala em vírgula, eu tenho que pensar em quê, professor? Em sintaxe. Questão de vírgula é sintaxe. Não esquece isso, por favor. Questão de vírgula é sintaxe. E aí ele diz, pode ser colocada, veja que não tenho, ele diz que eu posso colocar uma vírgula imediatamente após a palavra o quê? Dispositivos. Sem prejuízo da correção, e de quê? Do sentido. Pronto, então ele diz sem prejuízo para a correção e para o sentido. Beleza, quem vai ser mais forte para a gente? Correção ou sentido? Obviamente que correção. Mas eu não posso descartar o sentido. Vamos ver. Vamos ao contexto, ver o que é que eu tenho, o que é que a vírgula vai separar ou deixar de separar. Quando você chega na questão, você vai ver que a palavra dispositivo está aqui, ó. Preste atenção, a palavra dispositivo está aqui, ó. Dispositivos. Foi a palavra que a questão deu como referência. Ele me disse que eu poderia colocar uma vírgula onde? A vírgula poderia ser colocada onde? Aqui, ó. Depois de dispositivos. Está aqui a vírgula. Bem, se eu colocar uma vírgula depois de dispositivo, afeta alguma coisa? Ó, olha para cá. Olha para mim. O cenário que você tem na questão é um cenário altamente suspeito. Altamente suspeito. Não esquece a dica que eu vou passar para você agora. Ó, sempre que eu tiver, vou até mudar a cor do pincel. Eu vou até mudar a cor do pincel para ficar mais visual ainda para você. Sempre que eu tiver isto aqui, olha, pare. Isto aqui, você para. Mas vou parar por quê, professor? Porque, olha, quando eu tenho este camarada aqui, e este camarada é um pronome relativo, ele vai introduzir um tipo de oração chamada de oração subordinada adjetiva, que é uma questão sintática, mas o norte da questão envolve o emprego da pontuação nesse tipo de oração. Todos os pronomes relativos introduzem oração subordinada adjetiva. Fechou. E aí? E aí que eu tenho 2 tipos de oração adjetiva, restritiva e explicativa.
Qual é a diferença? Restritiva traz ideia de restrição e explicativa traz ideia de explicação. Como é que eu vou diferenciar restrição e explicação? A pontuação. A oração adjetiva explicativa traz uma ideia de explicação e tem pontuação. A oração subordinada adjetiva restritiva traz uma ideia de restrição e não tem a pontuação. Então veja que o que vai mudar a ideia da oração é a vírgula. Estou falando de período composto. Estou falando em relação sintática do período composto. Então, neste caso aqui, quando eu tiver o que, quando eu tiver o cuja, quando eu tiver o onde, quando eu tiver o qual, a qual, os quais, as quais, e eu tiver uma vírgula antes, tome cuidado, porque é praticamente certeira a questão da relação da vírgula com essa oração. Quando eu tenho o que, eu vou verificar, ele é o que? Este que é um pronome relativo? É. Porque veja que eu posso substituir por os quais, ó. Vem crescendo na esteira de dispositivo, os quais emitem luz azul. Então, eu tenho um pronome relativo. E o que é que tem a ver pronome relativo? Eu não tinha vírgula. Se eu não tinha vírgula, a oração era subordinada adjetiva restritiva. A ideia era uma. Qual era a ideia? De limitação, restrição. Quando eu coloco a vírgula, eu altero a correção? Não, eu altero o sentido. Qual é o sentido que eu passo a dar a esta oração com a presença da vírgula agora? De explicação. Mas isso é o pronome relativo que está me dizendo. Essa dica, essa informação só serve para oração adjetiva, ou seja, só serve para esse casamento que nós temos aqui na questão. Pronome relativo e pontuação antes. Pontuação antes, pronome relativo. Vírgula e pronome relativo. Vírgula e pronome relativo. Sempre vai ser nessa lógica. Parênteses, pronome relativo. Travessão e pronome relativo. Qualquer sinal de pontuação é pronome relativo. Se eu tenho a pontuação, eu tenho explicação. Se eu tiro, eu tenho o quê? Restrição. Então, nesse caso aqui, pessoal, a alternativa está incorreta, porque se eu colocar, eu altero o quê? O sentido do trecho. A oração que era restritiva passou a ser o quê? Explicativa. Altera a correção? Não, porque a própria gramática possibilita. Eu posso ter uma oração adjetiva, que é aquela introduzida por um pronome relativo, que é esta aqui que eu tenho, ó, que emitem luz, é a chamada oração adjetiva. O que, como pronome relativo, sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. E aí, nesse caso, a própria gramática diz, você pode ter com vírgula ou sem. Mas aí, qual é a diferença? A diferença é o sentido. Sem vírgula, restrição. Com vírgula, explicação. Não queira nem saber. Sempre mudará o sentido. Então, no nosso caso aqui, se eu tirar, altera o quê? O sentido. Portanto, a alternativa está incorreta por conta do sentido, não por conta da correção. Então, a letra A está fora. Veja que questão bacana, né? Questão muito boa. Se eu não criar uma estratégia aqui, eu não sei para onde ir. Mas aqui é sempre cantado. Vírgula, mais pronome relativo. Sempre a relação vai ser essa. Letra B. No trecho. E muitos gastam bem mais do que isso. O sinal de travessão introduz uma oposição. Opa, o sinal de travessão introduz uma oposição. Galera, como é que eu vou saber se ele introduz uma oposição? Tá aqui, ó. E muitos gastam bem mais do que isso. Eu tenho que ir ao texto, né? Eu tenho que ir aí ao quarto parágrafo. Vamos lá, ao quarto parágrafo. Olha o quarto parágrafo aqui, ó. A maioria das pessoas passa de 1 a 4 horas diárias em seus dispositivos eletrônicos. Olha o travessão aqui, e ele disse, e muitos gastam bem mais que isso. Veja, eu já sei que os travessões, eles servem para fala, explicação ou enumeração. Tem alguma relação com oposição? Não tem. Até porque logo depois você tem quem? O i. E o i é uma conjunção aditiva, não tem nada a relação com oposição. Nem a interpretação do contexto é de oposição. E o que é que você teria aqui? Você teria uma fala. Você teria um comentário. Percebeu que quem está falando isso aqui é o autor do texto? Olha, correio eletrônico, dispositivos eletrônicos, 2 pontos. Aí ele vai trazer um comentário. Olha, inclusive, muitos gastam bem mais que isso.
Então ele está trazendo, o autor do texto está trazendo um comentário a mais para poder complementar o que foi dito. Então você teria uma fala aí, nada a ver com a oposição. Então esta letra B de bola estaria fora. Na letra C ele diz, no segmento por milênios, a luz azul existiu apenas durante o dia. A vírgula, olha a vírgula, tem sintaxe no meio, se liga aqui comigo, indica mudança de sujeito. Vírgula, indicar mudança de sujeito. Vírgula serve para isso? Não. Vírgula serve para separar adjuntos adverbiais, aposto, vocativo. Mas se eu quiser, eu vou lá o texto e vou dar uma olhada e você vai ver que está mentindo. Aí. Quando ele diz aqui, por milênios, a vírgula aqui foi separada para separar esta expressão aqui. Esta expressão aqui é uma expressão adverbial. Você tem aqui, ó, um adjunto adverbial de tempo. A ideia aqui é de tempo. A relação aqui é uma relação circunstancial de tempo. Então, a vírgula foi utilizada aqui para separar esta expressão adverbial. Inclusive, é uma questão muito cobrada no emprego da vírgula, separar expressões adverbiais. Não tem nada a ver com sujeito, mudança de sujeito. O sujeito do verbo existir continua sendo o mesmo. Não muda. Quem é o sujeito do verbo existir? Olha, a luz azul existiu apenas. O sujeito é a luz azul, continua sendo a luz azul e não muda. O sujeito é a luz azul por milênios, é uma expressão de circunstância de tempo, adjunto adverbial de tempo, deslocado. A vírgula vai empregar aí. Nesse caso está errado. Letra D. Sem prejuízo da correção no segmento. Com a luz azul é diferente. 2 pontos. Ela sinaliza a chegada da manhã. O sinal de 2 pontos, olha, parece... Gente, parece piada. Parece piada. Parece ironia. Mas não. É o estilo da prova. É o estilo da banca. Parece uma piada. Olha o que ele diz. Olha, pode ser substituído por pois precedido pela vírgula. Os 2 pontos aqui, eles servem para quê? Com a luz azul é diferente. O que é que eu vou fazer depois? Ela sinaliza a chegada da manhã. Eu estou introduzindo uma explicação, é uma justificativa. Vírgula, 2 pontos serve para isso? Serve. E o pois serve para isso? Serve. Tem que colocar vírgula? Tem. Sempre vai acompanhar. Conjunção, coordenada adversativa, explicativa, conclusiva e alternativa. A vírgula vai acompanhar. Só vou ter um detalhe com relação à aditiva que eu falo já. Então, de cara, a alternativa corretíssima, letra D de dado, alternativa da segunda questão. Quando ele diz a letra A, ele diz o seguinte, ó, em seus sintomas, inclui a falta de apetite, dificuldade para controlar o peso, baixar a imunidade e flutuações de humor. As vírgulas isolam um segmento explicativo. Não. As vírgulas não isolam um segmento explicativo. As vírgulas separam termos que estão enumerando. Veja que você não tem explicação. Tem uma pegadinha grande aqui, interpretação. Quando você diz a vírgula aqui, está separando, inclui o quê? Falta de quê? Falta de apetite. Inclui o que mais? Dificuldade para controlar o peso. Inclui o que mais? Baixa imunidade. E o que mais? Flutuações de humor. Então, são sintomas que incluem. Eu não tenho as vírgulas utilizadas para separar uma explicação, é no caso do aposto. Aqui você não tem um aposto, você tem uma vírgula separando termos de mesma função sintática. Você não tem nem nada de aposto aqui. Eu vou dizer, falta de apetite, dificuldade de... Inclui o quê? Inclui a falta de apetite, um objeto direto. Inclui o que mais? Dificuldade de controlar o peso, segundo núcleo do objeto direto. Inclui o que mais? Baixa imunidade. Inclui o que mais? Flutuações de humor. Então, se você botar na ponta do lápis, você tem o que aqui, ó? Vários objetos diretos, vários núcleos de objeto direto. Então, a vírgula está separando esses núcleos de objeto direto. Você não tem explicação. Explicação é aposto. Aqui você não tem aposto. Você tem uma sequência enumerativa de mesma função. É um dos papéis da vírgula. Separar termos de mesma função dentro de uma enumeração. Ok? Então, batendo o martelo aí na nossa segunda questão, alternativa correta, letra D de dado. Vamos à terceira. Terceira questão. Ele diz assim, no segmento, morros pobres, como o da Geada, que tinha esse nome de propósito. 2 pontos. Lá pelos altos de Jaguaré, quando fazia muito frio, o morro costumava gear. Veja,
Na terceira questão, ele diz assim, ó, o sinal de dois pontos introduz. Pronto. Novamente, trabalhando dois pontos depende da interpretação de texto que eu fiz. O problema aqui neste ponto é que você precisaria do texto todo para poder entender o que a questão está querendo dizer. Por isso que é muito importante você já trazer o texto, já ter buscado isso. Na aula de texto, eu sempre digo, olha, leia o texto não só para interpretar, leia o texto também para buscar elementos gráficos que se comunicam com você. Dois pontos, travessões, reticências, conjunções, pronomes, advérbios, sim. São elementos gráficos que aparecem constantemente nas questões e que são gráficos, são morfológicos, mas a relação é de texto. Neste caso aqui é a mesma coisa. Eu posso responder por aqui? Posso. Mas a certeza que eu teria mais convicta seria justamente a partir da leitura de texto, com o texto todo na minha frente, a ideia central, né, caracterizada durante a minha leitura. Então, neste caso aqui, se eu não busquei antes na leitura, eu teria que voltar e ler o texto todo, ou pelo menos o segundo parágrafo. Mas nesse caso vai dar para responder. É uma aventura, não faça isso na prova. Vamos lá. Ele diz assim: morros pobres como o da Geada, que tinha esse nome de propósito. Dois pontos. Lá, pelos altos do Jaguaré, quando fazia frio, no morro costumava gear. Gente, presta atenção. Os dois pontos servem para quê mesmo? Fala, explicação ou enumeração. Perfeito. Dá pra gente perceber aí que eu não tenho numeração. Tá claro aí que eu não tenho numeração. A pergunta que eu faço é: fala ou explicação? Fala ou explicação? Veja. Morros pobres, como o da Geada, que tinha esse nome de propósito. Dois pontos. Lá pelos altos do Jaguaré, quando fazia muito frio, o morro costumava gear. Então, os dois pontos aqui introduzem o quê? Veja que eles estão introduzindo um comentário. É uma informação a mais. Ele está trazendo algo a mais para poder clarear um pouco mais a sua ideia do texto. Veja que não é explicação, literalmente, porque não está explicando nada. Ele não está explicando nada. Ele não está trazendo nenhuma explicação. Ele não está explicando nada que ficou obscuro antes. Ele está trazendo uma informação a mais. Então, um comentário. Isso aqui é um comentário. Vai. Comentário. Nós vamos também dar um nome de fala. Isso aqui é um comentário. Aí ele diz na letra A, os dois pontos introduzem uma ressalva? Não, não é ressalva. Os dois pontos introduzem uma citação? Não, não é citação. Os dois pontos introduzem um esclarecimento? Bem, esclarecimento é uma informação a mais, que vai trazer algo novo. Vamos segurar? Os dois pontos introduzem uma contradição? Não tem nada a ver com contradição. Um resumo? Também não. A alternativa correta, letra C de casa. Então, os dois pontos aí introduzem um esclarecimento. É algo a mais que o autor decidiu colocar, que decidiu comentar, trazer para o texto, mas é mais para encher a informação. Não tem nada a ver necessariamente com ressalva, citação, contradição ou resumo. Todos esses fatores meramente interpretativos. Viu que eu não tenho no texto comentário, mas a palavra comentário são os parâmetros que nós vamos ter para identificar os sinais. E quando eu pego esses parâmetros, você percebe que eu vou procurar nas questões um sinônimo. Eu sei que é um comentário, os dois pontos, eu sei que é uma fala, mas nas alternativas não tem fala, e daí tá sem resposta? Não. Fala, comentário, tem mais a ver com esclarecimento. Se eu tivesse uma explicação, eu iria procurar nas alternativas um sinônimo para explicação. Então eu não vou tentar buscar informação aleatória, eu vou trabalhar sempre em cima dos parâmetros. Fala, explicação ou enumeração. Sempre dentro desses sinais. Ok? Então, resposta da terceira questão, letra C de casa. Vamos à próxima, que é a quarta. E ele diz o seguinte: considere as afirmativas abaixo. Número 1, no contexto. Os dois pontos, gente, parece piada. Podem ser substituídos por pois, precedido por vírgula sem prejuízo do sentido. Repare bem, viu? As vírgulas isolam um aposto explicativo em e, como os antigos escribas, mais uma vez nos sentamos. E número 3, o verbo rolar, no segmento rolar um texto,
é um exemplo de termos a que o autor se refere no primeiro parágrafo. E aí? Nós temos aí questões de interpretação e nós temos questões de pontuação interpretativa. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. No contexto, os 2 pontos no terceiro parágrafo podem ser substituídos por pois. É possível isso, professor? É, a gente já viu que é. Mas vamos lá ao terceiro parágrafo para ver. Olha o terceiro parágrafo aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Ele diz assim: a única garantia de sobrevivência de uma obra é o uso contínuo. 2 pontos. Um texto precisa permanecer relevante o suficiente e ser lido, traduzido, transcrito, decodificado pelas gerações futuras para resistir ao longo do tempo. Pronto, o que é que você tem aqui? Os 2 pontos que foram empregados serviram para quê nesse contexto? Fala, explicação ou enumeração. E aí? A única garantia de sobrevivência de uma obra é o seu uso contínuo. Um texto precisa permanecer relevante o suficiente, lido, traduzido, transcrito, transcodificado pelas gerações futuras para persistir ao longo do tempo. Você tem enumeração? Não. Você tem fala ou explicação? Você tem uma explicação. Veja que eu estou dando uma explicação. Eu estou explicando por quê. Porque a sobrevivência de uma obra é de uso contínuo. A garantia da sobrevivência de uma obra é de uso contínuo. Qual é a justificativa? O texto precisa ser permanente, permanecer relevante o suficiente para ser lido. Por isso que é uma obra contínua, a sobrevivência de uma obra é contínua. Então você tem uma explicação. Se eu tenho uma explicação, o número 1, ele diz assim, pode substituir pelo pois? Pode. Precedido por vírgula? Pode. Perfeitamente. Então a número 1 está o quê? Correta. A número 1 está correta. Número 2. As vírgulas isolam um aposto explicativo. Veja que a questão falou literalmente em aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? É quando eu tenho um fragmento separado por vírgulas que explicam algo citado anteriormente. Veja que aqui não é interpretação, aqui é análise sintática. Aposto não é uma explicação qualquer. O aposto explicativo é quando eu tenho um fragmento separado por vírgulas e explicam algo que foi citado anteriormente. Explicam um substantivo anteriormente citado. Não é uma explicação. Veja que na questão anterior eu tinha uma explicação, mas eu não tinha um aposto. Eu não tinha um aposto, porque aposto é uma função sintática. A explicação é uma interpretação. Então não confunde, por favor. Toda explicação é um aposto? Não. Não. Uma explicação pode aparecer sem ser um aposto. Agora, quando a banca fala em aposto explicativo, ela está se referindo exclusivamente a quê? A um fragmento separado por pontuação que explica um substantivo citado anteriormente. Então vamos ver. Quando ele diz assim, ó. E, como os antigos escribas, mais uma vez nos sentamos. Pessoal, este fragmento que eu tenho está separado por vírgulas. Isto aqui é um aposto explicativo? Gente, não. Não traduz nem ideia de explicação. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com o quê? Com explicação. Ele não tem nada a ver com explicação. Então, não é aposto explicativo. Pode até traduzir ideia de explicação, que eu não vou nem entrar no mérito com vocês. Mas eu não tenho aposto explicativo, porque eu não tenho termo entre vírgulas explicando o substantivo citado anteriormente. Perfeito? Então está errada. E número 3, o verbo rolar. No segmento rolar um texto, é um exemplo dos termos a que o autor se refere no primeiro parágrafo. Se você for lá ao segundo parágrafo, você vai ver que está correta a questão. É uma questãozinha de interpretação. A atual revolução tecnológica lança a cada ano novas formas de leitura, mudando não só o modo como a leitura é distribuída, mas também como a escrita, à medida que os autores, se ajustam a essas novas realidades. Ao mesmo tempo, alguns termos que começamos a usar recentemente parecem momentos anteriores da longa história da literatura. Aí ele vai agora. Muitos já leem em uma tela. Hoje, muitos já leem em uma tela. No dispositivo, o leitor irá virar páginas ou rolar um texto. Quer dizer, virar páginas é a mesma coisa que rolar um texto. Você tem um termo aí. 2 milênios depois, o rolo de papiro ter dado lugar ao livro de pergaminho,
esse movimento de rolagem, ou seja, que movimento de rolagem é esse? O movimento de vai e volta do texto. Perfeito. Mas só que quando ele traz um exemplo de rolagem, né? Rolar, o verbo rolar no segundo parágrafo, quando ele diz aqui, ó, irá rolar o texto, né? O exemplo de rolagem, é um exemplo de quê? De termos que estão relacionados a palavras que eram citadas anteriormente, rolo de pergaminho, são palavras que mudam aí constantemente, mas que estão dentro de um contexto atual, mas que estão relacionadas a algo do passado. Então, a questãozinha de interpretação, tá certo? Só estou sendo mais objetivo para a gente acelerar o nosso passo, porque o nosso foco é pontuação. Então, a alternativa correta também. Portanto, nosso gabarito aí é a letra D de dado 1 e 3, alternativas corretas da questão. Fechou aí? Beleza pura? Então veja comigo que a prova faz questão de misturar tudo. Pontuação, interpretação, coesão, enfim. É uma misturada considerável que ela faz. Showzinho? Vamos à quinta questão, metade aí do nosso trajeto, deste nosso encontro, e ele diz o seguinte. A interrogação, olha que está cobrando aqui a interrogação. Mas somos mais felizes, que abre o segundo parágrafo do texto, tem como função, veja pessoal, é pontuação? É. Mas que tipo de pontuação? Coesiva. Se você for à gramática, qual é o papel da interrogação na gramática? Interrogar. Fazer uma pergunta. Mas a prova aqui na questão está cobrando é fazer uma pergunta? Ela vai dizer, é uma pergunta, afirmar, negar? Não. Ele está cobrando o papel da interrogação dentro do texto. Então, um conselho que eu vou repetir até o final da aula hoje. Toda vez que eu estiver lendo o texto, eu não vou ler apenas para extrair ideias. Eu vou ler para extrair ideias, mas eu vou ler também para buscar a significação desses elementos gráficos que conversam comigo. Entre eles você tem conjunção, pronome, você tem as preposições, você tem os advérbios, numerais e a pontuação coesiva. Veja que o meu objetivo na hora de ler o texto é buscar já isso, porque quando eu estou lendo o texto, por exemplo, você está aqui no texto, aí. Você está lendo, lê o primeiro parágrafo, os últimos 500 anos, a ordem social foi totalmente transformada, bem como a política, a vida cotidiana e a psicologia humana. Mas somos mais felizes? Porra, na hora que você está lendo o seu texto, você para com um negócio desse, e diz, o autor fez uma pergunta. Por que ele fez a pergunta? O que é que o autor quer que eu interprete com essa pergunta? A hora é agora, porque quando esta questão da interrogação aparecer, você não precisa voltar. E se voltar é para tirar uma dúvida. Quer dizer, agora você vai ter que ler o texto todo. Agora você vai ter que ler o texto todo. O texto é pequeno, o parágrafo é curto, graças a Deus. Mas se fosse maior, se fosse um texto mais complexo, você teria problemas. Então eu não posso deixar para trabalhar sinal de pontuação coesivo quando a questão aparecer. Eu tenho que já trazer a informação, porque eu sei que isso é cobrado na questão interpretativa. Então aqui você tem um exemplo disso. Então agora eu vou ter que voltar, ler o primeiro parágrafo, interpretar o primeiro parágrafo para responder o que ele quer dizer. Senão, não vai. Deu para entender a lógica? Deu para entender a preocupação? Eu não vou fazer isso com a vírgula, porque a vírgula é sintático. A vírgula é um sinal de pontuação sintática. A vírgula é análise sintática. Não tem nada a ver com interpretação, na maioria das vezes. Então vamos lá. Vamos ler o texto. Eu vou ler rápido para a gente acelerar o passo. Ele diz assim. Nos últimos 500 anos, testemunharam uma série de revoluções de tirar o fôlego. A Terra foi unida em uma única esfera histórica e ecológica. A economia cresceu exponencialmente. E hoje, a humanidade desfruta do tipo de riqueza que só existia nos contos de fadas. Ou seja, a sociedade está diferente. A sociedade evoluiu para melhor. A ciência e a revolução industrial deram à humanidade poderes de sobre-humanos e energia praticamente sem limites. A ordem social foi totalmente transformada, bem como a política, a vida cotidiana e a psicologia humana. Segundo parágrafo. Mas somos mais felizes? Pronto, aí você para. Quando ele inicia com esta pergunta, que é uma pergunta retórica, ela não quer que você responda, é uma pergunta retórica, você percebe que no parágrafo anterior ele trouxe muitos aspectos positivos que a evolução trouxe para a sociedade, a evolução tecnológica, superpoderes, a revolução industrial. Mas ele faz uma pergunta. Diante de tudo isso, nós somos mais felizes? É uma pergunta retórica. Aí veja que ele chama você para uma reflexão. Será que dentro de tudo isso eu sou mais feliz ou continuo
na mesma ou sou infeliz, mesmo com todo esse cenário favorável? É essa a lógica da questão. E aí você segue dizendo o seguinte: a riqueza que a humanidade acumulou nos últimos anos, nos últimos 5 séculos, se traduz em contentamento. A descoberta de fontes de energia inesgotáveis diante de nós, nos depósitos inesgotáveis nos traz felicidade. Voltando ainda mais tempo, os cerca de 70 milênios desde a revolução cognitiva tornaram o mundo um lugar melhor para se viver. Ele está fazendo várias perguntas reflexivas. É óbvio que, em termos, essa é a minha opinião da interpretação. E aí nós vamos agora às alternativas e vamos ver o que foi que eu trouxe de opinião. Ó, diz assim, ó. A interrogação tem papel de interrogar, não tem outra função, mas ele não vai colocar aqui, vai ponderar, ratificar, associar, introduzir ou abrir. Veja que ele não faz interrogar, lógico, ele não vai falar interrogar. Os dois pontos, o interrogação tem um papel de ponderar sobre os conceitos que tem preocupado exageradamente a filosofia e a arte. Eu acho que não tem nada a ver com ponderar, levar em consideração, não tem nada a ver. Ratificar que houve de mais positivo nas conquistas, não, ele não quer ratificar. O mas é da ideia de oposição. Olha quem começa aqui, o mas. O mas é oposição. E a pergunta é retórica para a reflexão negativa. Associar o progressivo índice de felicidade humana aos feitos da ciência e economia? Não, ele não quer associar nada. Introduzir criticamente um conceito sempre subestimado ao longo da civilização. Abrir uma linha de raciocínio que desqualifica as supostas conquistas da tecnologia. Resposta correta, letra D de dado. Ele quer introduzir criticamente um conceito que sempre foi subestimado. Qual é o conceito? Felicidade, o conceito de coisa boa, que nem sempre a coisa é assim como ela mostra ser. Então veja que eu estou dando aula de pontuação, mas é aula de interpretação de texto ao mesmo tempo. O trabalho foi feito, mas poderia ter sido feito antes. Porque você já parou o texto, já extraiu as informações, já pode responder questão de interpretação, questão de sinal de pontuação e questão de coesão. Isso se você buscar. Se você não buscar, pode ter certeza, vai ter que voltar. Não se arrisca a responder isso aqui sem voltar ao texto para pegar a lógica do conjunto. Ok? Então, quinta questão aí, questão tranquilinha de interpretação de texto, mas abre um precedente, traz a nossa visão algo mais amplo, alternativa letra D de dado. Ok? Vamos à próxima questão para ver o que é que nós temos. Sexta. Ele diz assim. Ó, sexta questão. Um textinho aí para não perder o costume. Ele disse. Imediatamente após materiais improváveis, último parágrafo, pode-se acrescentar 2 pontos. Opa! Uma vez que se segue uma sequência de exemplos para essa expressão. Pronto, aqui ele traz 2 pontos, eu já sei para que servem os 2 pontos, quando é que eu vou empregar. Número 2. No quarto parágrafo, os parênteses, novamente aparece quem? Os parênteses, servem para isolar uma informação complementar, mas não essencial ao entendimento da frase. Olha, gente, que bacana. Novamente, parênteses, envolvendo o quê? Interpretação de texto. Número 3. As aspas, no quinto parágrafo, têm uma função meramente estilística. Podem ser suprimidas sem prejuízo para o texto. Opa, ele fala de quem? Das aspas. Veja que é uma questão que, se você não tomar cuidado, você vai ler o texto 3 vezes para responder as 3. Mas a gente já vai com algumas informações para a leitura. Infelizmente, vai ter que ler. Se eu tivesse visto isso antes, seria bem melhor. Ele vai. Número 1, ele diz, os 2 pontos servem para quê? Fala, explicação ou enumeração. Ele diz assim, podem ser introduzidos por 2 pontos. Depois de materiais improváveis, eu posso introduzir 2 pontos, uma vez que se segue uma sequência de exemplos para essa expressão. Segue uma sequência de exemplos para essa expressão. Vamos lá. Eu posso colocar 2 pontos depois da expressão materiais improváveis? Vamos ver o texto? Vamos lá o texto. Vamos lá o texto.
no quarto parágrafo, não é isso? Não, no último parágrafo. Olha o último parágrafo aqui. Onde é que está a expressão que ele trouxe? Ele diz assim, a conclusão, bababá, bababá, pronto, tá aqui, ó. Materiais improváveis, tá aqui, materiais improváveis. A reunião de materiais improváveis, como o alumínio e a madeira, a escala dos espaços, a preocupação com os detalhes, como o tipo e a forma das maçanetas e os armários, a policromia dos tetos, paredes e colunas, a conexão entre portas e janelas nas esquinas de alguns cômodos, a integração entre espaços internos e externos, o paisagismo. Enfim, a totalidade arquitetônica foi dimensionada cuidadosamente por Flávio de Carvalho. Pronto, veja. Quando você vai observar a reunião de materiais improváveis, o que é que você tem depois da expressão materiais improváveis? Eu vou até mudar a cor do pincel para você me acompanhar melhor. Veja. Você tem o quê? Alumínio, madeira, escala dos espaços, a preocupação com o detalhamento e a forma das maçanetas e armários, a policromia dos tetos, paredes e colunas, a conexão entre portas e janelas nas esquinas de alguns cômodos, a integração entre espaços internos e externos, o paisagismo. Veja, se você observar o como que eu tenho lá em cima, de fato, o como está aqui. O como, ele está servindo como conectivo que introduz uma enumeração explicativa. O como que você tem introduz uma enumeração, é fato. Veja, qual é a reunião, quais são esses materiais improváveis que estão reunidos? Veja que o próprio autor do texto vai enumerar, ó, o alumínio, a preocupação, a policromia, a conexão e o paisagismo. 5 elementos ele vai introduzir. Perfeito. Aí agora a questão diz, pelo fato de ter uma enumeração, não é isso que ela diz? Pelo fato de ter uma enumeração, eu poderia chegar aqui e colocar, ó, os 2 pontos. Pessoal, eu poderia colocar os 2 pontos aqui depois de improváveis. Olha, veja que é uma questão que vai gerar polêmica, com certeza. Com certeza vai gerar polêmica. Por quê, professor? Porque quando você coloca os 2 pontos, você se desobriga de colocar o como. Você desobriga de colocar o como. O como já está tendo o papel de introduzir uma expressão enumerativa. Então é como se eu tivesse a desnecessidade de colocar o como e os 2 pontos ao mesmo tempo dentro da mesma frase. Professor, isso é uma questão gramatical? Não, isso é uma questão de construção textual, produção de texto. Então aqui eu poderia colocar, sim, mas se eu tirasse o como. Se eu lesse assim, ó, a reunião de materiais improváveis, 2 pontos. O alumínio de madeira, a escala dos espaços, a preocupação, aí sim eu poderia colocar. Mas se eu colocar os 2 pontos e o como, geraria um problema de conexão, geraria um problema de coesão textual. Então, por esse motivo, por uma questão de produção textual, de redação, eu não poderia deixar. Então, esta alternativa ela está errada porque ele disse apenas colocar os 2 pontos. Ele não me disse fazer alguma alteração, alterar. Não, ele disse colocar os 2 pontos. E com o como lá no texto eu não posso, porque ele já exerce o papel de introduzir a enumeração e os 2 pontos também. Então, é como se fosse desnecessária a presença dos 2 ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o número 1 estaria o quê? Errado. Certo? Número 1 estaria errado. Aí eu vou à letra B. Número 2, ele diz assim, ó, se o número 1 está errado, eu já elimino C, eu já elimino D. Aí ele vai. Os parênteses servem para isolar uma informação complementar no 4º parágrafo, mas não é essencial ao texto. Onde é que está o 4º parágrafo? O 4º parágrafo está aqui, ó. Ó, você tem aqui o 4º parágrafo. Qual é o 4º parágrafo? 1, 2, 3, 4. Olha o 4º parágrafo aqui. Onde é que estão os parênteses? Está aqui, ó. Os parênteses estão aqui, ó. São Paulo.
Os parentes estão aqui em São Paulo. Ele diz o que nesse caso? Ele diz o seguinte, olha, os parentes servem para isolar a informação complementar. É uma informação complementar? Sim. Um conjunto de 17 casas de aluguel localizada no atual bairro Jardim Paulista, São Paulo. Ou seja, é uma expressão complementar. Perfeito, até aí vai, complementar. Mas não é essencial ao entendimento da frase. É essencial ao entendimento da frase eu colocar São Paulo? Não. Eu coloquei São Paulo para trazer uma explicação a mais, uma informação a mais, mas não é essencial para entender a frase. A frase pode ser muito bem entendida sem esta expressão São Paulo. Portanto, número 2 está como alternativa o quê? Correta. Então, se a número 2 é uma alternativa correta, eu já trabalho em cima da possibilidade de eliminação o quê? Da letra E. Então, eu fico apenas entre A e B. E aí você tem o número 3, ele diz o seguinte, as aspas, no 5º parágrafo, têm função meramente estilística. Para aí. Podem ser suprimidas sem prejuízo para quê? Para o texto? Não, eu não posso. Nunca eu vou poder isso. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque o autor colocou as aspas. Eu não vou nem lá. Por que o autor colocou as aspas? Porque ele queria trazer alguma coisa para você. No 5º parágrafo, ele quis trazer alguma coisa. O 5º parágrafo está aqui, ó. Olha o 5º parágrafo aqui. Este aqui é o 5º parágrafo. Ó. Quando ele diz aqui, as aspas estão aqui, ó. Dentro de uma visão poética, é produto de pura imaginação, tentando criar uma maneira ideal de viver. Veja, por que o autor colocou as aspas aí? Quando ele diz, de acordo com Flávio, em entrevista concedida a Dulce Carneiro, sua casa é concebida. Veja, as aspas foram colocadas aí para traduzir uma citação direta. Uma citação direta. A fala de Paulo, né, Paulo? A fala de Flávio, literalmente a fala de Flávio. Então, quando ele colocou as aspas, é para isso, tem uma função. Então, não existe essa questão de aspas meramente estilística, não. Toda vez que eu coloco esses sinais, eu tenho uma função, não é estilístico, deixar o texto mais bonito ou mais feio. Não, é uma função, conversar com você. Tem um sinal de pontuação coesivo. E aí ele vem mais dizer, sem prejuízo, vai ter prejuízo sim, vai ter prejuízo semântico, interpretativo, o texto vai ficar solto, eu não sei se essa fala de Paulo, ou se é uma continuação da expressão do texto, ou se foi o autor que falou, então eu não sei. Então por isso, que por ter uma citação direta, as aspas seriam obrigatórias, número 3 está errado, portanto a alternativa da nossa questão, letra O, B de bola. Perfeito? Letra B de bola, alternativa correta da 6ª questão. Mais uma vez aí uma questãozinha de interpretação. Toma cuidado que hoje em dia as questões estão trabalhando muito nessa linha. 7ª. Ele diz assim, é inteiramente regular a pontuação da frase. Pronto. Quando ele diz é inteiramente irregular, é a mesma coisa de dizer está inteiramente correta a pontuação da frase. E quando ele fala em pontuação correta, ele está falando sobre o quê, pessoal? Quando ele fala em pontuação correta, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre simplesmente a vírgula. Ó, inteiramente irregular, pontuação, inteiramente correta, ele está falando sobre o uso da vírgula. Aqui não tem para onde fugir. Vou ter que fazer análise sintática. Não tem para onde fugir. Isso aqui já está traduzindo para mim uma informação importante. Se eu tiver aspas, 2 pontos, travessões, isso aí, na verdade, não seria muito importante para mim, não. Porque dificilmente eu tenho erro nessas questões. Eu tenho mais questão interpretativa, você viu no instante. Então, aí, nesse caso, é vírgula. Então, eu vou ter que analisar sintaticamente os termos, ver quem está e quem não está separado por vírgula para ver se pode ou não. Vamos lá. Letra A. O que é que nós temos aí na letra A? Ele diz o seguinte. Não vejo num guarda-chuva o mesmo encantamento que lhe dedicou o cronista. Pessoal, onde é que eu tenho vírgula? Eu tenho vírgula aqui e eu tenho vírgula aqui. Se você perceber, eu vou ter que fazer análise sintática. Fechou. Mas observe que esta análise sintática vai ser disto aqui, olha. Percebeu que vai ser deste fragmento? Porque percebe que a vírgula, as 2 vírgulas estariam intercalando um fragmento. Então, este fragmento que está separado, intercalado por vírgula, é o meu foco principal agora. Eu vou ver qual é a função sintática dele com relação a outros que estão fora. E aí você vai lembrar o seguinte, quais são as funções que podem ser separadas por vírgula e quais as funções que não podem ser separadas por vírgula. Veja, neste caso aqui, qual é a função sintática do termo? Não vejo
no guarda-chuva, o mesmo encantamento. Veja, pessoal, que o mesmo encantamento exerce a função de quê? De objeto direto do verbo ver. Veja que o verbo ver é um verbo transitivo direto. Eu não vejo. Eu não vejo num guarda-chuva. Ou seja, eu não vejo neste lugar aqui, ó. Eu não vejo neste lugar aqui, ó, no guarda-chuva, neste lugar. O mesmo encantamento. Então, você teria o objeto direto de um verbo separado dele por meio de vírgula. Isso não pode acontecer. Então, esta letra A, ela estaria automaticamente eliminada da nossa análise, porque eu não posso ter o objeto direto de um verbo separado dele por meio de vírgula. Então, esta letra A estaria o quê? Fora. Agora, o que é que eu poderia ter? Esta expressão aqui, ó, que é um adjunto adverbial, ele sim poderia estar intercalado por vírgulas. Aliás, o adjunto adverbial é uma das funções mais cobradas pelas bancas, certo? É muito cobrada a questão do adjunto adverbial, principalmente no caso que ele apareceu aí na questão deslocado. O adjunto adverbial é o último termo da frase. Ele apareceu antes do objeto direto. Então aqui eu deveria colocar vírgula, ou poderia? Eu poderia, porque ele tem 2 vocábulos apenas. No guarda-chuva, 2 vocábulos, a vírgula seria facultativa. Mas aí eu poderia fazer o seguinte, colocar uma vírgula aqui. Ó. Eu não vejo num guarda-chuva, entre vírgulas, o mesmo encantamento. Então, quando eu coloco esta vírgula aqui antes, após o verbo ver, quem passa a ser intercalado é o quê? No guarda-chuva. Aí eu teria essa expressão. E aí depois o verbo estaria livre em direção ao seu complemento. Mas do jeito que estava, não. Eu tirei a vírgula depois do verbo e deixei a expressão lá, ó, no encantamento. O mesmo encantamento separado por vírgula. Isso não pode, portanto, eu tenho um erro de pontuação na letra A. Vamos ver a letra B. Não me surpreenderia se o cronista tivesse por outros objetos essa mesma veneração. Veja que, novamente, quem está separado por vírgula é o quê? É tudo isso aqui. Aí eu vou ver qual é a função disso aí. Qual é a função disso aí que está entre vírgulas? Veja, se o cronista mantivesse por outros objetos, você percebe que isto aqui é o quê? É aquilo que me surpreenderia. O que é que me surpreenderia? Ó, veja, não me surpreenderia se o cronista mantivesse por outros objetos. Perceba que esta relação que você tem aqui é uma relação função sintática de sujeito. É como se você tivesse, olha, na ordem direta, se o cronista mantivesse por outros objetos a mesma veneração, não me surpreenderia. Isso aqui é o sujeito. O verbo surpreender está falando sobre se o cronista mantivesse por outros objetos a mesma veneração. Isso aqui é o sujeito. Eu posso separar sujeito do verbo por meio de vírgula? Não pode, então está errada a pontuação, a vírgula tem que desaparecer. Fora a letra B. E lá no finalzinho você também tem outro emprego, ó, quando ele coloca a vírgula aqui, ó, essa mesma veneração seria o objeto direto do verbo manter, ó. O cronista mantivesse o quê? Essa mesma veneração, quer dizer, essa mesma veneração é objeto direto do verbo manter, também não poderia estar o quê? Separada por vírgula. O que é que eu poderia ter, professor? Bem, eu poderia ter isso aqui. Ó. Por outros objetos, poderia estar entre vírgulas. Mas não o objeto direto do verbo. Não, esse termo, por estar deslocado, poderia. Mas o objeto direto, não. Portanto, a alternativa incorreta, letra B de bola. Vamos ver a letra C. A letra C ele diz o seguinte. Não apenas honradez, mas também humildade. Atribui o cronista ao guarda-chuva que lhe compraram. Vamos lá, veja. O que é que você tem aqui? Você tem as vírgulas aparecendo onde? Bem, a vírgula apareceu aqui. Deixa eu mudar a corzinha do pincel, deixar o padrão. A vírgula apareceu aqui e a vírgula apareceu aqui. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com os outros. Ver qual é a função que eu tenho aí. Ó. Não apenas honradez, mas também humildade, atribui o cronista. Veja. O cronista é o sujeito do verbo atribuir. Tá me acompanhando aí? Sujeito do verbo atribuir. O cronista atribui. Atribui o quê? Humildade. Acabou. Humildade seria objeto direto do verbo atribuir. Então já não poderia ter essa vírgula aqui. O cronista atribui humildade
Ao guarda-chuva, peraí, ao guarda-chuva seria o quê? Objeto indireto do verbo atribuir. Então você tem duas funções que não poderiam, em hipótese alguma, serem separadas por vírgula. Você tem o cronista sendo sujeito, e aí o verbo atribuir é o verbo da oração, é o verbo da vez, que estaria, né, sendo utilizado aí com duas funções associadas a ele, separadas por vírgula. Tá errada. E além disso, você tem outro erro aqui, ó. Olha aqui comigo, ó. O mas. O mas é uma conjunção adversativa que deveria ter o quê? Vírgula obrigatoriamente antes dela. Lembra que eu falei você? Conjunções adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas são acompanhadas por vírgula. Então a frase seria assim, ó. Não apenas honradez, vírgula, mas também humildade atribui o cronista ao guarda-chuva que eles compraram. Tudo sem vírgula. Tudo sem vírgula. Então aí você teria a retirada das duas primeiras vírgulas e a colocação de uma vírgula após o mas. Então a pontuação está completamente errada. Veja que aqui não é interpretação. É análise sintática. Se eu não sei análise sintática, vai ter problema. Tem problema. Se eu não souber análise sintática, eu não consigo responder esse tipo de questão. Beleza? Letra D de dado. Vamos lá, letra D de dado. O que é que ele traz pra gente aí? Ele diz o seguinte. Pouca gente se dispõe de fato a cultivar por um guarda-chuva uma relação tão respeitosa como essa. Vamos lá. Você tem a vírgula aqui e você tem a vírgula aqui. Beleza. O que é que a vírgula estaria separando? Veja, a cultivar por um guarda-chuva. Veja, pouca gente se dispõe, seria o sujeito, ok? Perfeito. Muita gente se dispõe a alguma coisa. Se dispõe a quê? Ó, a cultivar por um guarda-chuva uma relação tão respeitosa como essa. Então aqui você teria o quê? Objeto indireto do verbo dispor. Pode separar por vírgula? Não, não pode separar por vírgula. Então tá errado. Erradíssima a questão. Aí ele vai a cultivar por um guarda-chuva uma relação tão respeitosa. Perceba que uma relação tão respeitosa é o quê? É objeto direto do verbo o quê? Cultivar. Cultivar o quê? Uma relação respeitosa. Então também não poderia ter o quê? Essa vírgula. Então a letra D de dado também está o quê? Incorreta. Portanto, a alternativa correta, letra E. Ah, professor, eu tenho vírgula aqui. Tem, beleza, tá certo. Nos guarda-chuvas é um adjunto adverbial. As expressões adverbiais deslocadas, anote isso, elas são separadas por vírgula. Objeto direto não é separado, sujeito não é separado, objeto indireto não é separado. As expressões adverbiais, sim. No nosso caso aqui, eu tenho uma expressão adverbial deslocada, porque a adjunto adverbial tem que ser o último termo da oração. Veja que o verbo que você tem aqui é transitivo direto. Uma variedade de aspectos seria o quê? O objeto direto. Então, se eu tenho um objeto direto, ele tem que aparecer antes do adjunto adverbial. Há uma variedade mínima de aspectos nos guarda-chuvas. Aí estaria correto. Mas neste caso aqui, como apareceu deslocado, ou seja, ele veio antes do objeto direto, a vírgula, nesse caso, ela é facultativa, gente. Por quê? Porque ele tem dois vocábulos, ó, obrigatória com 3 ou mais, se deslocado. Nesse caso, está deslocado? Tá, porque deveria ser o último. A vírgula é obrigatória? Não, mas é facultativa, então não está errada. Coloquei 2 vírgulas, separei o adjunto adverbial. Perfeito. E ele vai. Que em nada afeta sua essência. Veja que você tem aqui um pronome relativo. Uma variedade mínima de aspectos. A qual? A qual em nada afeta sua essência. Veja que é pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada, o quê? Adjetiva. Lembra lá que ela pode ser restritiva ou explicativa? Se eu colocar vírgula, explicativa. Se eu tirar, restritiva. Mas tem erro? Se eu colocar, não. A ideia que eu estou querendo dar é de explicação. Alternativa correta, letra E. Joinha? 8ª questão para a gente treinar mais vírgula. Vamos pegar mais vírgula aí. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí, a 8ª. Ele diz assim. Embaixo observar as prateleiras das livrarias para constatar que os best-sellers, a vírgula, antes de para, destaca uma enumeração, introduz uma oração explicativa, separa uma oração subordinada, indicam a pausa enfática ou sinalizam a operação entre sujeito. Veja que nessa questão a prova está misturando interpretação e sintaxe. Está mexendo os dois. Vamos ver.
Por que o autor colocou a vírgula? Vamos começar pela sintaxe, vamos começar pela regra. Por que a vírgula foi colocada aí na 8ª questão? Para constatar que os best-sellers... Você tem isso aqui, ó. Veja que basta observar as prateleiras da plataforma para constatar que os best-sellers. Veja que a vírgula que você tem está separando duas orações. Olha, basta observar é a primeira oração. Constatar é a segunda oração. Então a vírgula aqui está separando duas orações. Massa! E a vírgula está separando duas orações. Acompanhado pelo para, beleza? Mas ela está separando duas orações. Aí ele diz: a vírgula foi empregada para destacar uma enumeração. Não, você não tem enumeração, está fora. Introduz uma oração explicativa, potencializando o que foi mencionado anteriormente. Não. Oração explicativa potencializando o que foi citado anteriormente está para ver com quem? Oração adjetiva explicativa, pronome relativo, citado anteriormente. E até porque você não tem uma explicação, você tem finalidade, está fora. Separar uma oração subordinada que completa o sentido da oração anterior. Indica uma pausa enfática no período composto com função de aposto. Não, você não tem aposto aqui, nada. Sinaliza a separação entre sujeitos. Não, sujeito não pode ser separado, nem sujeito não pode se separar predicado, não, gente. Ó, erro aqui, ó. Letra C ou letra D de dado? Letra C de casa, alternativa correta. Professor, qual é o erro da letra D? Quando ele diz indicar uma pausa enfática no período composto com função gramatical de aposto. Não. Você tem aqui, basta observar as prateleiras nas livrarias para constatar que os best-sellers. Você tem uma oração adverbial final. E neste caso, a oração adverbial final, a vírgula é facultativa, não é obrigatória. Ah, professor, mas eles para completar o sentido. Eu sei, completar o sentido da oração anterior. Não está dizendo para completar o verbo, está dizendo para completar o verbo? Ele está dizendo para completar um verbo. Quem completa o verbo é o objeto direto. Quem completa o verbo é objeto indireto. Completar o sentido é uma questão de acréscimo de informação dentro do contexto interpretativo. Então, pela exclusão que nós fizemos, a única mais usual é a letra C de casa. A vírgula serve para separar orações adverbiais? Sim. Quando elas estiverem na ordem direta, a vírgula é facultativa, para dar uma ênfase, para destacar. Quando vierem deslocada, obrigatória, da mesma forma que o adjunto adverbial. Então, a alternativa correta, a letra C de casa. Vamos à nona. Penúltima questão aí da nossa bateria de análise e pontuação é o seguinte. A exclusão da vírgula altera o sentido. Pronto, grifa aqui aí. Grifa isso aqui aí. A exclusão da vírgula altera o sentido. Pessoal, toda vez que eu tiver a questão falando, a vírgula altera o sentido. A inserção da vírgula altera o sentido. A exclusão da vírgula altera o sentido. A banca quer que você faça o quê? Interprete, não interprete. A última coisa que você vai fazer é interpretar. Existe uma situação pontual em que a presença ou a ausência da vírgula vai alterar o sentido. E você não precisa nem interpretar, porque isso vai ser regra. Eu estou falando de oração subordinada adjetiva. Eu já falei isso para vocês. Oração subordinada adjetiva é aquela que vem com pronome relativo. Então, se eu tenho um pronome relativo e eu tenho vírgula, eu tenho explicação. Se eu tiro, eu tenho o quê? Restrição. Isso é regra. Então, esta questão aqui fica fácil dessa forma, porque se você for seguir o que a questão está pedindo para você tirar a vírgula e interpretar, você passa 3 horas aqui e você não vai chegar a uma lógica. Porque na oração adjetiva, a ausência da vírgula ou a presença não altera significativamente o sentido. É algo que você vai precisar conhecer, a análise sintática do período composto. Mas aqui, nesse caso, você não vai precisar. Professor, se eu não tiver oração adjetiva, aí eu preciso interpretar. Mas dificilmente você vai passar dessa esfera. Geralmente, quando ela diz, coloca a vírgula, altera o sentido, tira a vírgula, altera o sentido, ela está falando de quê? De oração subordinada adjetiva. Então, vamos ver onde é que eu tenho um pronome relativo para ver onde eu tenho oração adjetiva. Onde é que eu tenho pronome relativo? Na letra B de bola. Olha aqui, ó. Admiro as crônicas de Rubem Braga, as quais associam lirismo, enxuto, a linguagem, a limpeza de linguagem. Você teve pronome relativo? Teve. Você vai ter o quê? Oração subordinada adjetiva. Isso é sempre, professor? É sempre. Com a vírgula, ela me traz ideia de explicação. Se eu tirar a vírgula, me dá ideia de quê? De restrição. Acabou. Resposta correta, letra B de bola. Fácil, fácil. Não esquece essa informação, que é muito cobrada em prova. Isso aí.
Dá trabalho. Ela quer que você tenha trabalho. Mas quando ela pede sentido, supressão ou inserção de vírgula, vá procurar a oração adjetiva, que geralmente vai ser a resposta. Beleza? Última questão aí da nossa bateria de hoje. Ele diz o seguinte: a respeito da pontuação do texto, no trecho. Aliás, o choro parece que ficou uma coisa meio clandestina. A vírgula separa uma conjunção adversativa. Letra B. Em ela é a tua cara, mago, é a tua cara. As vírgulas separam o sujeito da oração. No trecho, abraça sua irmã e chora profundamente. A vírgula separa orações com sujeitos diferentes. Letra D. Em vem apressada, chorando e começa a falar bem alto. As vírgulas isolam o aposto. Em compras estando feitas, botei a mão no bolso. O cartão ficou em casa. As vírgulas separam orações. Veja, análise sintática pura. Análise sintática. Algumas você já pode eliminar de cara. Por exemplo, você sabe que tem função que não pode ser separada por vírgula. Quando ele diz aqui, por exemplo, na letra D de dado, na letra D não, na letra B de bola, você já elimina. Porque diz assim, ele diz que as vírgulas aqui foram utilizadas para separar um sujeito. O sujeito pode ser separado do verbo por meio de vírgula? Não pode, então está errado. Então essa você já eliminaria pela própria afirmativa. Mas se você quiser dar nome aos bois, você vai observar que mago aqui é o quê? É um vocativo. Veja que é um chamamento. Vocativo tem vírgula? Tem. A vírgula está aí por conta do vocativo e não por causa de sujeito. Sujeito não tem nada a ver com mago, é um vocativo. Fora a letra B. Na letra C de casa, na letra C não, na letra D, diz assim, em vem apressada, chorando e começa a falar bem alto, as vírgulas isolam o aposto. Olha, essas três vírgulas aqui isolam o aposto? Essas duas vírgulas aqui isolam o aposto? Não. As vírgulas que você viu na frase, elas estão servindo para quê? Separar orações. Ó, vem apressada, vírgula, chorando, vírgula, e começa a falar bem alto. Você não tem nenhuma explicação de termo citado anteriormente. Você tem uma vírgula separando uma enumeração. Se você sabe o que é aposto, você já elimina de cara. Aposto explica termo citado anteriormente. Explicação é uma coisa. Aposto explicativo é uma função. Então, letra B e letra D estão fora. Você pega a letra A. Aliás, o choro parece que ficou coisa meio clandestina. A vírgula separa uma conjunção adversativa. Não, a vírgula acompanha a conjunção adversativa? Acompanha. Mas o aliás não é uma conjunção adversativa. Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Aí é conjunção adversativa. O aliás é uma expressão retificativa. As expressões retificativas, ratificativas e exemplificativas, elas são acompanhadas por vírgula. Por exemplo, aliás, isto é, ou seja, por exemplo, são expressões que vão corrigir, que vão enfatizar ou que vão exemplificar alguma coisa. Nesse caso, elas são acompanhadas por vírgula. Aliás, não é conjunção adversativa. Então tá fora, pela justificativa que ela deu. Então só não sobraria aí ou a letra C ou a letra E. Qual seria a alternativa que você marcaria na sua questão? Letra C ou letra E? Resposta correta, letra E. Só e a letra B, letra C, qual é o erro? Na afirmativa. Ele diz assim, abraça sua irmã e chora profundamente. A vírgula separa orações, com sujeitos diferentes. Gente, abraça sua irmã e chora. Veja que o mesmo sujeito do verbo abraçar é o mesmo sujeito do verbo chorar. Esta vírgula foi colocada aqui por uma ênfase. A vírgula foi colocada por uma ênfase. Eu tenho o mesmo sujeito. O mesmo sujeito. A vírgula foi colocada aqui também para uma ênfase de quê? Há uma ênfase relacionada à conjunção I, que está com valor adversativo. E aí, nesse caso, a vírgula entraria para destacar essa ideia de oposição. Abraça sua irmã e chora profundamente. Seria uma ideia de oposição, uma ideia contrária. Então, nesse caso aí, não poderia ser por vários fatores. Você tem o mesmo sujeito, não tem sujeito diferente. Isso aí já responderia a questão por mim. Letra I, alternativa correta. E quando ele diz, compras estando feitas, vírgula, botei no bolso o cartão, botei a mão no bolso,
o cartão ficou em casa. Pronto, você tem 3 orações e essas 3 orações estão sendo separadas por quem? Pela vírgula. Perfeito? Meus queridos, espero que você tenha visto aí principalmente as questões relacionadas à pontuação coesiva e percebido que questão de vírgula é análise sintática. Ah, professor, estou com dificuldade de análise sintática. Corre para a aula de análise sintática. Vai assistir a aula de análise sintática e volta para responder as questões de vírgula. Porque você precisa saber análise sintática. É inevitável. Não tem como explicar vírgula sem domínio de análise sintática. Veja que eu tenho que arregaçar as mangas e fazer. Se eu não souber, não tem mágica. Agora, questão de aspas, 2 pontos, travessões, parênteses, reticência, exclamação. Ó, facinho, facinho. Eu posso responder pela interpretação, desde que a interpretação seja correta. Perfeito, meu povo? Vou ficando por aqui. Desejo a todos bons estudos e daqui a pouco a gente volta com mais questões. Aguarda que tem mais. Tá vindo mais coisa boa por aí. Até mais. Tchau, tchau.